Olha, por falar em eleições, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro viajou até o Nordeste, eu falei isso para vocês, e visitou a Paraíba e Rio Grande do Norte. Flávio usou uma camiseta com a frase, abre aspas, o Nordeste é a solução, fecha aspas. Interagiu com o público e fez até dancinhas. Marília Ribeiro está de volta com a gente e vai nos trazer um resumo de como foi essa viagem de Flávio. Marília, há quem diga que esse movimento foi bem visto, né? Teve aí a discórdia, mas tem gente que está dizendo que foi bem visto. Tem para todos os gostos, né, Neila? É o start aí, então, para as eleições de outubro, principalmente aí voltada à presidência da República, já que o senador Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República. Como você disse, Neila, ele passou esse fim de semana ali fazendo um tour ali pelo Nordeste, foi a 2 estados, como você disse, Rio Grande do Norte, também a Paraíba, nas capitais Natal e também João Pessoa. Essa viagem aconteceu depois que o senador Flávio Bolsonaro esteve no Hospital DF-STAR, onde Jair Bolsonaro está internado no último sábado, né? E que foi também seu aniversário no dia 21 de março de 2026. Então vamos lá, Neila, já com start aí para as eleições, Flávio Bolsonaro, a gente vê um pré-candidato diferente do que foi ali a sua candidatura para o Senado Federal. Ele inovou ali com dancinhas durante a sua participação nesses 2 estados, também discursou, não falou diretamente sobre o presidente Lula, mas também ele deu algumas cutucadas em relação à sua gestão. Como você disse também, Neila, ele apareceu com a camiseta escrita "O Nordeste é a solução". Vale a gente destacar que o Nordeste ele é o berço, né, da esquerda do presidente Lula. Nas últimas eleições a gente viu ali um cenário mudando em relação ao Nordeste, mas o presidente Lula ele segue ali com certa estabilidade em relação à região Nordeste, e é isso que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, ele vem trabalhando para poder tentar mudar e ganhar o eleitorado do Nordeste como um todo, isso para poder ditar as eleições que acontecem em outubro deste ano. Além disso, né, ele foi a esses estados e ele teve ali a participação, foi recebido lá na Paraíba pelo senador do União Brasil, Efraim Filho, e também pelo líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados, o cabo Gilberto, que acabou participando então dessas agendas de Flávio Bolsonaro. Ele falou, Flávio Bolsonaro, sobre romper as amarras do atraso. Sem citar o presidente Lula, ele acabou ali criticando o preço do diesel, que é um dos pontos em que o governo federal vem trabalhando, principalmente nesses últimos dias, para poder tentar frear o preço do combustível e também do diesel devido à guerra que acontece lá no Irã. Se fala aí também em que os estados e os municípios venham congelar o ICMS desses produtos para poder baratear o valor do combustível e também do diesel. A gente tem um trechinho da fala do senador Flávio Bolsonaro, desse momento em que ele critica o valor do diesel por todo o país, e vamos acompanhar agora. A gente precisa do Congresso para baixar imposto. Olha quanto é que está o litro da gasolina. O diesel vai tendo 10 contos do litro do diesel. O Brasil não aguenta e esse governo reage, aumentando mais impostos, multando o posto de gasolina, e a consequência está muito clara. O preço não baixa e os postos estão fechando. Pode causar um desabastecimento de combustível em todo o Brasil. Olha a irresponsabilidade de quem está com a caneta na mão hoje. Com o Bolsonaro, mesmo com guerra na Ucrânia, mesmo com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, mesmo com o desastre para o Brumadinho, mesmo com pandemia, Bolsonaro reduziu o imposto. É isso, Neila. Então, estamos vendo aí uma pré-campanha, é importante a gente destacar isso, que é uma pré-campanha, essas viagens que Flávio Bolsonaro está fazendo, porque a campanha em si, de acordo com o calendário eleitoral, ela começa apenas no dia 16 de agosto deste ano. Neste momento, o que nós estamos ali a par do calendário eleitoral é o momento de descompatibilização de cargo. A gente veio acompanhando aí, né, principalmente nesse fim de semana, alguns governadores deixando os seus cargos para poder
poder aí disputar a outros para o pleito de 2026. Mas neste momento não existe aí a campanha eleitoral, porque ela só começa lá no mês de agosto, mas a gente já vê Flávio Bolsonaro trabalhando e bem diferente do que era, né, do que foi a campanha para o Senado Federal. Houve críticas, como você disse, mas também houve quem defendesse ali Flávio Bolsonaro por conta do seu comportamento, por conta das danças e também ali daquele contato mais próximo com a população. Ali pelas redes sociais, a gente pôde acompanhar no X, o antigo Twitter, algumas pessoas falando que queriam propostas e não dancinhas, mas outras também apoiaram ali esse atual, né, movimento feito por Flávio Bolsonaro. O que vale, Neila, é a gente continuar acompanhando, saber como é que vão se dar essas agendas. Importante trazer que Flávio Bolsonaro, ele reforça, sim, as suas agendas aqui pelo Brasil, mas ele também vem trabalhando fora do Brasil, tendo ali contato com outros líderes para poder tentar aí pavimentar o seu caminho até a presidência da República, em uma disputa que promete ser acirrada e que deve aí bater de frente com o atual presidente da República, Lula, que deve concorrer ao seu 4º mandato da presidência da República. Vamos acompanhar porque eleições, né, Neila, é momento, é importante a gente continuar de olho nesses passos desses pré-candidatos, mas a gente só vai ter uma definição mesmo lá em outubro, quando acontecem as eleições em primeiro ou então em segundo turno em outubro deste ano. Neila e Felipe. Muito bem, Marília Ribeiro, obrigada. Marília que se teletransportou muito rapidamente do Salão Verde para o Salão Azul ali do Congresso. Obrigada pelas informações. Olha, Felipe, eu não sei nem o que dizer. A gente pode falar da dancinha ali, se isso é mesmo necessário. Assim, eu acho que o populismo, ele realmente subiu a cabeça das pessoas num nível extremo. Eu não sei até que ponto é necessário chegar a convencer as pessoas de que aquele candidato, ele é do povo, né? De que aquele candidato, ele está próximo às pessoas. Dançar, a gente já viu o Alcolumbre também é uma pessoa que tem um gingado. E agora a gente viu o Flávio Bolsonaro, mas eu não sei qual é a necessidade de tanta dancinha, de mostrar a proximidade com a população, de mostrar esse populismo todo. Eu não vejo que precisa disso, a gente precisa mais mostrar quais são os projetos do Flávio Bolsonaro lá para o Nordeste. É claro que gente, mantém aí, tá? A gente vai comentar essas trollagens aí do Twitter. O Nordeste precisa de muita coisa, o Flávio sabe disso. Em nenhum momento eu assisti, tá? O senador Rogério Marinho abriu uma live com a presença do Flávio Bolsonaro lá no Rio Grande do Norte. Eu assisti essa live inteira e eu não vi em nenhum momento eles falarem, nem ele, nem o Rogério, nem os candidatos lá do Rio Grande do Norte falarem sobre projeto. Qualquer tipo que fosse. Nada. O assunto é apenas uma campanha, uma pré-campanha, era uma festa. Era uma festa de apresentação de um candidato mesmo. Então, a gente sempre fala de pessoas e a gente vem discutindo isso aqui no contexto desde o ano passado. É uma eleição baseada em pessoas. A gente não fala em projetos. Agora, pessoa não importa. Não importa se vai estar o João, o José, o Francisco ou o Antônio ali no Palácio do Planalto. O que me importa é o que ele vai fazer pela população. Não me importa quem é, qual é o nome da pessoa que vai estar ali. Não importa se ele dança bem ou se ele dança mal. Isso não muda nada na minha vida. Nada. Isso não vai me aproximar o meu candidato. Vai me aproximar quais são os projetos dele e o que ele vê para o nosso país. Agora coloca, gente, quais foram as críticas aí nas redes sociais para o Flávio, para a gente poder ler. Coloca aí para a gente, vai. Cadê? Vamos lá. Mas eu não vou enxergar. Vocês colocam no telão para mim? Vamos lá. Vamos lá, ó, tá aqui. Tem gente aqui que diz que é fã do Bolsonaro e dá um conselho aqui para o Flávio. Um conselho de um eleitor pobre da Baixada Fluminense. É muito bacana essa interação com o público fazendo dancinha. Mas vamos dosar. Além do povão que gosta de dancinha, tem um povão mais consciente. Fale com todos. Vamos para a próxima. Qual é a lógica do Flávio ficar fazendo essa dança esquisita em todo lugar que ele vai? É muito bizarro isso. Ele está drogado? Eu não sabia que ele estava fazendo essa dança em todo lugar que ele ia, né? Essa é novidade para mim. Tem outra?
Meu amigo Flávio Bolsonaro dança igual a um mamulengo, mas é ele quem vai tirar nosso Brasil das mãos do PT. O Nordeste é a solução. Muito bem, tá aí as pessoas dando as suas opiniões sobre a dança do Flávio Bolsonaro. Por mim, ele pode dançar onde ele quiser. Se ele tiver um projeto que encaminhe o país, ou um projeto que una as pessoas com aquilo lá, que seja um imã das pessoas para aquilo lá, aí sim. Agora, se não tiver projeto, se for uma eleição para eleger uma pessoa, uma personalidade, um artista, a gente não está elegendo um artista, né, Felipe? Um dançarino, a gente está elegendo um candidato. Exatamente, Nira, exatamente, Nira. Esse comentário daquele usuário do X, né? Ele foi bem no ponto. Ele se colocou como uma pessoa pobre da Baixada Fluminense e que tudo bem, eu sou fã do seu, da sua família, do Bolsonaro. Tem gente que gosta de dancinha, né? Até porque você interage e se aproxima do público, mas tem eleitor pobre, né? Mais consciente e que eu quero saber das propostas. Isso que o povo precisa, Nira. O povo precisa saber da proposta do Flávio Bolsonaro dessa eleição, né? O que ele propõe para o Brasil, né? Qual que é o projeto de desenvolvimento do Nordeste que ele tem para colocar. Agora, um ponto positivo nisso tudo, né? Deixando a dancinha de lado, né? Foi uma narrativa um pouco diferente, né? A gente sabe que muitos eleitores do Bolsonaro acabou colocando a culpa do Nordeste, até com comentários completamente preconceituosos sobre o Nordeste, e o Flávio Bolsonaro visitou o Nordeste com uma camisa dizendo que a solução está no Nordeste. E a solução, de fato, nele está no Nordeste, sim, né? É o Nordeste que tem o maior índice de crescimento econômico do Brasil, né? Paraíba bateu 6%, né? A média nacional 3,5%. Rio Grande do Norte e Ceará responsável pela transição energética no Brasil, né? Onde tem as maiores plantas de energia solar e eólica. Ou seja, de fato, né? O Nordeste deixou de ser muito dependente e passou a ser a solução, de fato, para o Brasil. Mas o povo nordestino quer proposta concreta, quer instrumentos para poder sair das amarras do Estado. É isso que o povo nordestino quer. Né? Então não adianta vir com retórica, vir com dancinha, porque isso não vai ganhar aquele eleitor consciente. Então o Flávio Bolsonaro tem que sim, né, largar um pouco. Não largar não, pode até continuar com a dancinha dele. Né? Dancinha não faz mal para ninguém. Tem algumas pessoas que também são chatas, são puristas, vê problema em tudo. Né? Continue dançando se quiser dançar, cantar se quiser cantar, mas tem que ter um pouquinho a mais, né? E um pouco a mais é apresentar proposta para o povo nordestino, e mais para o povo nordestino, para o povo brasileiro, né? Porque até agora o que a gente vê é só ele se colocando contra o governo Lula, batendo no aumento do preço do diesel. Mas qual a solução dele para baratear a gasolina e o diesel? Tendo em vista que o problema do aumento da gasolina e do diesel tem a ver diretamente com a guerra, né, no Oriente Médio. Ele tem alguma proposta para isso? Eu quero saber qual a proposta dele, porque só falar que o diesel aumentou, isso é problema do governo, é algo muito simplista, para não dizer simplório. Então o povo quer saber qual que é a proposta que ele tem para o Brasil, né? O que ele tem para propor. E estou com esse eleitor aí que colocou no Twitter, né? Tudo bem, a dancinha acaba interagindo com o público e se aproximando do público, mas eu, como eleitor de direita, eu quero saber que proposta ele tem para o Brasil, Flávio Bolsonaro.